Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde ou bom dia. Agora finalizamos as nossas videoaulas sobre o surgimento da sociologia, fazendo algumas considerações sobre a influência do positivismo kantiano aqui no Brasil. Não tem relação direta com a história da sociologia em si, pelo menos não da maneira como talvez você esperava, mas mostra como a doutrina filosófico-científica do positivismo influenciou de maneira decisiva o contexto político brasileiro entre 1870 e as primeiras décadas da República Brasileira. É conhecido em história, quando analisamos a trajetória histórica do Brasil, que de 1870 em diante surgiu o que chamamos de movimento republicano. Movimento republicano esse tanto de inspiração de civis quanto também de militares que tinham adquirido grande força institucional e política após a Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, como nós a chamamos aqui, Guerra da Tríplice Aliança, como é conhecida no Uruguai e na Argentina, e a Grande Guerra, como é conhecida no Paraguai. Bem, a Guerra do Paraguai, foi nela que o atual exército brasileiro tem suas raízes históricas mais remotas e onde o exército brasileiro, não estou falando das forças armadas no geral, não havia aeronáutica, havia o exército e a armada, que hoje chamamos de marinha. A armada não tinha, a armada inclusive ela era monarquista, e a própria armada ou a marinha depois demonstrou certa insatisfação e ensaiou umas tentativas de levantes contra o exército que teria proclamado a república, ou como alguns dizem, houve um golpe de Estado, e esse golpe de Estado, a família de Orleans e Bragança, a família portuguesa que reinava no Brasil, foi tirada daqui à força, foi expulsa, e de lá para cá os republicanos governaram. Quem eram esses republicanos? Eram homens do exército, principalmente. Se não me engano, tenente-coronel do exército, inclusive engenheiro militar, chamado Benjamin Constant. Ele trouxe essas ideias do positivismo kantiano lá da França ao Brasil e foi o principal difusor do positivismo kantiano, a princípio nas escolas militares do Brasil, principalmente na capital do Império, depois da República, a cidade do Rio de Janeiro, e ideias positivistas que se extravasaram e alcançaram a sociedade civil. Essas ideias tiveram influência fundamental na proclamação da República e na própria Constituição Republicana, na primeira Constituição Republicana de 1891. Um dos elementos fundamentais do positivismo e que influenciaram na Constituição Republicana de 1891 foi a defesa não, foi o estabelecimento do Estado laico. Porque na época do Império, o Estado e a Igreja eram fundidos. A religião oficial era o catolicismo romano, que tinha como sacerdote principal o Papa, mas aqui no Brasil, no Império Brasileiro, o chefe da Igreja Católica no Império do Brasil não era o Papa, e sim o imperador Pedro I e depois o imperador Pedro II. Tanto que os sacerdotes, padres, bispos, arcebispos e cardeais não eram subordinados diretamente a Roma, eram subordinados ao Rio de Janeiro, que era a sede do Império Brasileiro, de onde Dom Pedro I e depois Dom Pedro II governava o Brasil. Então os sacerdotes eram funcionários públicos. Os registros de nascimento eram feitos não em cartórios, mas em igrejas. As certidões de casamento eram feitas somente nas igrejas e os atestados de óbito, como nós entendemos hoje, eram feitos também nas igrejas. A ideia de cartório veio depois, com o início da República, quando o Estado foi estabelecido como Estado laico. A igreja foi separada do Estado. A igreja cuida das questões sagradas, de contato com a divindade, a vivência do sagrado, e o Estado cuida das questões políticas, administrativas do país. Então essa separação de Estado e religião foi estabelecida no Brasil por influência positivista do Augusto Comte. O positivismo kantiano tinha como um dos princípios a separação de Estado e Igreja.
E esses republicanos, de início, um grupo muito animado com a República dos Estados Unidos da América do Norte, criaram a primeira bandeira republicana. E essa primeira bandeira republicana, ela era uma versão verde e amarela da bandeira estadunidense. Se você se lembra da bandeira estadunidense, no seu canto superior esquerdo, ela tem um retângulo com 50 estrelas, e cada estrela representa uma das unidades da Federação Estadunidense ou 50 estados da Federação Estadunidense. Do lado tem várias listras paralelas, listras brancas e vermelhas. Não sei se você reparou, mas essas cores vieram da bandeira britânica, mas isso é um mero detalhe que não importa agora. Então a bandeira republicana, a primeira, era uma versão verde-amarela da bandeira estadunidense. No lugar das listras brancas e vermelhas eram listras verdes e amarelas. E no retângulo, no canto superior esquerdo, haviam 20 estrelas que representavam as 20 províncias que depois foram levadas à categoria de estados. E o Brasil se tornou uma república federativa segundo o modelo estadunidense, tanto que o nome oficial do Brasil até 1930 foi República dos Estados Unidos do Brasil. É claro que houve uma reação forte de opositores. Esses opositores rasgaram ou queimaram essa primeira bandeira republicana e criaram a bandeira republicana atual que nós temos, porém nada é criado do zero. Tudo o que é criado vem de elementos anteriores ou contemporâneos. Então a atual bandeira republicana é baseada quase totalmente na bandeira imperial. Na bandeira imperial havia um retângulo de cor verde. Essa cor verde simbolizava a cor oficial da família de Orleans e Bragança, a família governante de Portugal e que depois teve representantes governando o Império Brasileiro. Aquele losango amarelo, o amarelo do losango representa a cor da família de Habsburgo. Habsburgo, que era uma das mais poderosas famílias reais da Europa, governante do Império Austro-Húngaro, e cuja herdeira, a princesa Carolina Leopoldina, se casou com Dom Pedro I e se tornou a primeira imperatriz do Brasil. E no centro havia um escudo com os símbolos portugueses, a Cruz de Malta. Acima desse escudo havia um orbe, uma esfera representando o globo terrestre, com uma cruz ao centro, que representa a perspectiva que remonta ao antigo absolutismo, onde todo rei é representante de Deus na terra, e uma das funções do rei é difundir a doutrina de Deus, a doutrina verdadeira, que na perspectiva europeia era a doutrina cristã, fosse ela católica ou protestante, ou como nós chamamos hoje de evangélica. E de um lado havia um ramo de café, que se tornou depois o principal item de produção agrícola e também de produção econômica brasileira, e do outro havia um ramo de tabaco, que era a segunda fonte de produção agrícola e econômica do Brasil no século XIX. Pois bem, retiraram o escudo português com a Cruz de Malta, retiraram o orbe, retiraram os ramos de café e tabaco, mas mantiveram o retângulo verde da cor de Bragança, mantiveram o losango amarelo dos Habsburgo, e no lugar do escudo e do orbe, e ladeados pelo ramo de café e de tabaco, colocaram uma esfera essa com céu estrelado, dizem que era o céu estrelado no dia da proclamação da República. Cada uma das estrelas representa as unidades federativas do Brasil, ou seja, 26 estados e o Distrito Federal, um total de 27 unidades federativas. E essa esfera ela é cortada ao meio por um dístico ou um lema chamado Ordem e Progresso, que vem inclusive do positivismo kantiano. A frase kantiana do próprio Augusto Comte seria mais ou menos assim: o progresso é o desenvolvimento da ordem.
Então, antes de um país se desenvolver, antes de um país progredir, ele precisa ter ordem. E essa ordem ela tem que ser garantida por um governo forte, mesmo que tenha elementos autoritários, mas é somente esse governo forte que estabelece a ordem, e somente essa ordem que vai garantir o real progresso do país. Os primeiros presidentes da República eram positivistas, mas o positivismo, com o passar das décadas do início da República, foi sendo deixado de lado. Mas, assim, existem alguns políticos que depois parecem ter resgatado ou serem herdeiros do antigo positivismo. O Getúlio Vargas, por exemplo, ele foi aquele que criou a ideia do Ministério da Educação, que visava implantar um sistema público de educação para todo o território nacional e que visasse ensinar as pessoas o conhecimento técnico, científico, baseado em provas, em dados concretos da realidade. Isso é influência direta do positivismo kantiano do século XIX e que chegou até nós pelos primeiros republicanos, depois de 1870, primeiros republicanos esses que proclamaram a República e criaram a República Brasileira, pelo menos na sua origem, mas tendo ainda alguns elementos desde a sua criação em 1889. Pois bem, terminamos essa rodada sobre o surgimento da filosofia. Nos próximos dias veremos outros temas relevantes da nossa disciplina, da sociologia. Fique à vontade, se você quiser e se puder, ver os outros vídeos sobre cultura e sociologia política. Deixe seu comentário, eu vou deixar um link lá no comentário fixo, se você quiser trocar ideias. Se você quiser os textos de apoio, você manda a mensagem que eu retorno para você, ou qualquer dúvida que você tenha, entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer e satisfação de esclarecer sua dúvida, para que nós dialoguemos e compartilhemos e troquemos conhecimento juntos. Então, um grande abraço a todas e todos, vida longa e próspera a todos. Tchau e benção.